Esse é o princípio de todas as coisas, é em você instruir as pessoas para que elas tenham o mínimo de informação possível, tá? E não era interesse da igreja e muito menos da classe dominante naquela época, né, que as pessoas fossem instruídas, né? E a gente tem, já ouvimos falar, né, uma série de literatura onde consta que as missas tinham o mesmo contexto, né, de difícil entendimento, de pouca clareza, e também existia a questão idiomática, que era uma vertente perigosa para aquele que estava pregando. Então, você tinha em todo o período medieval a classe dominante, que era a igreja, regida pelo Papa. Você tinha naquele período a monarquia, você tinha o Estado dominante, tá? O rei e os seus súditos, tá? Que era a alta classe, ou que podemos chamar de corte imperial. Essa pequena classe, né, de pessoas dominavam todo o aspecto territorial daquele período. Então nós vivemos uma Europa dentro do período do medievo de grande exclusão social, tá? E isso para a sociedade naquele momento era um período muito ruim. E nós precisamos estar sempre construindo e desconstruindo ideias, tá? Nada hoje já se estuda, já tem inúmeras literaturas, artigos, publicações que falam sobre o período medieval e fala sobre esse período negro da história, o que não é uma verdade, né? Foi no período medieval que a ciência se desenvolveu, que as grandes faculdades começaram a iniciar seus estudos na Europa. Claro, nós tivemos uma grande obscuridade quando as coisas eram tratadas para as questões religiosas. Sim, é claro, você tinha do curandeiro aquele que estava dentro da Igreja Católica, né? Então existia uma singularidade de grupos dentro de uma determinada sociedade onde predominava era o catolicismo, né? E só o catolicismo era a receita, só o catolicismo prosperava, e a gente vai ver que isso era muito complexo, isso era muito complicado, tá? A gente sabe que as pessoas que ficaram dominadas pelo catolicismo naquele momento ou se empobreceram ou morreram sacrificadas pela igreja, ou passaram fome, ou perderam suas famílias, ou até viraram escravas. Se você parar para pensar em toda essa dominação de poder, você percebe que a monarquia está num canto, regida pelo rei, pelo monarca, e a outra relação de poder é a igreja. Enquanto a igreja não mexe com o Estado não mexe com a igreja. E se ambos falam a mesma língua e cada uma está no seu canto, então ninguém mexe com ninguém. A igreja domina, você tem o Estado, que é um usurpador de impostos, de contribuições, é um Estado que escraviza, é um Estado que não se importa com a sua população, é um Estado que arrecada não com a intenção de distribuição, mas é um Estado que arrecada para manter a corte. E quanto maior era o reinado, maior era a sua corte. Enquanto maior a sua corte, maior eram os seus gastos e despesas. E quanto maiores os seus territórios, mais gastos se existia para poder tomar conta de todo esse território. Ou seja, você precisa manter exército, você precisa manter armas, você precisa manter salários. Você vai tirar de quem? Você vai tirar do povo.
Ah, mas o Estado não podia tirar da igreja que é muito rica. Temos um problema aí, em que a gente não conseguiu desmistificar até os dias de hoje, né? O poder da igreja era quase que absoluto. Alguns monarcas medievais, tá, se sobreporam, né? Tomaram conta da igreja. E a gente vai ver isso com Henrique VIII, que ele não era só o rei, mas ele também era o papa, era o cara que dominava, tá? Mas enquanto você tinha essa relação poder estatal e igreja, ninguém mexendo com ninguém, quem está no centro? São as pessoas. A igreja arrecadando, vendendo o céu, vendendo o prego da cruz de Cristo, vendendo até o que não existia, vendendo um pedaço de nuvem, vendendo a ponta do calor do sol, arrecadando dinheiro. O povo sem conhecimento acabava entregando as suas posses. E o que a gente tem a partir daí? Uma série de problemas sociais. Como eu falei, à esquerda nós temos a igreja, à direita nós temos o Estado e ao centro o povo. Quando dentro da história eclesiástica você começar a pensar dessa forma, você consegue entender como tudo funcionou naquele período. E vamos arrancar, como eu já disse para vocês algumas vezes, esse romantismo de que a igreja naquele período era boazinha, que a igreja amava seu povo, seu público. Não, a igreja precisava se manter, a igreja precisava subsistir, a igreja precisava da monetária para poder sobreviver, né? Aquele papo que a gente ouve hoje, que o que a igreja arrecada, né, o que o Estado faz em propor às igrejas que não haja tributação, é porque o Estado entende que a igreja é um pedaço da mão de obra que o Estado não faz, que possivelmente quer cuidar daqueles que estão desesperados. Esse deveria ser o papel da igreja hoje, mas nem sempre funcionou assim. Então, o que temos, além do anacronismo que a gente precisa observar, mas a gente pode fazer uma história comparada na igreja daquele tempo com a igreja de hoje, sem qualquer problema disso, nós não temos muita diferença, né? O que difere é o conhecimento que você está adquirindo através do que você está estudando, porque é esse estudo que vai te libertar para as suas questões existenciais. E como eu já disse para vocês e vou repetir a todo momento em que a gente estiver estudando história eclesiástica, a periodicidade é importante, a datação é importante, a historiografia, a técnica é importante, mas nada tão importante enquanto a sua aplicação aos estudos. É por isso que o nosso seminário ele está sempre envolvido com essas questões e trazendo o melhor para você. E percebam, nós temos aí um período longo da história em que a gente não tem condições de estudar tudo isso em 8 horas, 7 horas, em um material bibliográfico do tamanho que nós temos, de um apostilamento desse. Para estudar história eclesiástica nós precisaríamos de pelo menos, história eclesiástica 1, nós precisaríamos de pelo menos aí de umas 100 horas para poder estudar coisas que são básicas dentro da história eclesiástica. Mas não se espante com isso, você vai buscar o seu raio de ação, você vai buscar aquilo que você pretende dentro da história eclesiástica e que isso não sirva só para o seu ministério pastoral, ou o seu ministério de ação de graça, o seu ministério de missões. Muito pelo contrário, que essas informações sirvam para você ensinar, sirvam para você dialogar, sirvam para você trazer um paralelo enquanto igreja. E não repetir, nós estudamos história para não repetir os mesmos erros do passado. Ou seja,
tudo aquilo que nós ganhamos de conhecimento hoje, que você ganha de conhecimento hoje, você vai estar levando esse conhecimento também para outras pessoas. O conhecimento não pode ficar só dentro de você, muito pelo contrário. Você precisa divulgar esse conhecimento, você precisa desenvolver esse conhecimento. História eclesiástica, você vai estudar a coisa muito sistematicamente. Tá? Isso vai entrar na sua cabeça como um rolo compressor. Mas à medida que você for se aplicando, que você for estudando, vai ser um material de grande utilidade para você. E não pensa que a história eclesiástica, para o seu entendimento, ela está somente para as questões da igreja primitiva. A história eclesiástica ela é tanto quanto importante, a ponto de eu dizer para você que as fontes primárias dos pais da igreja, de tudo aquilo que se foi observado dentro do período medieval com relação à igreja, isso tudo são fontes para você dialogar com o seu estudo. Então a história eclesiástica, ela não está só no ambiente da igreja primitiva, daquele diálogo que os intérpretes, que os atores daquele momento estão fazendo com relação à narrativa bíblica. Ok? Muito pelo contrário, há um estudo muito mais amplo do que isso. Ok? Que vocês possam compreender, que vocês possam dialogar, que vocês possam conversar entre vocês, que vocês possam trazer mais oportunidades, enriquecer esse estudo, porque nós não somos detentores de todo o conhecimento. Aquilo que se é estudado, aquilo que se foi pesquisado, é única e exclusivamente para tentar encaixar para vocês aquilo que de mais importante tem dentro da história eclesiástica. Tá? Que vocês tenham sucesso e êxito nas próximas disciplinas que aqui chegarão para vocês. Tá? Meu desejo é de muito sucesso, de pouco descanso nesse momento, de muita leitura, de muita garra e de muitas oportunidades para vocês. Nos veremos em História Eclesiástica 2, se assim Deus permitir.